Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos neste momento ao estudo da nossa lição, na nossa sala, hoje, segunda-feira. Que realmente seja um dia muito abençoado para você, para todos nós, que o Espírito de Deus esteja conduzindo e guiando a nossa vida. Este é um momento importante que nós vamos ouvir Deus, por meio do Espírito Santo, falar ao nosso coração. Eu quero orar com você neste momento e vamos aí ao nosso estudo da nossa lição. Querido e bom Pai Celestial, nosso Deus amado, te agradecemos, Senhor, por este momento importante que nós vamos abrir a Tua Palavra. Por meio do nosso guia de estudo, vamos estudar a Bíblia. Pedimos ao Espírito Santo do Senhor para que permaneça conosco, querido, comigo neste momento, com os meus irmãos que irão ouvir esse vídeo e também compartilhar com outras pessoas, e assim nós estaremos, ó Pai, participando desta missão da pregação do Teu Evangelho. Abençoe cada um dos meus irmãos desta unidade, desta sala, em qualquer parte, Senhor Deus, deste Brasil ou de outros lugares que estejam conosco, participando desta mensagem importante. Em nome de Jesus nós o pedimos e oramos. Amém. Queridos, a nossa lição de hoje, segunda-feira, redimidos para a fraternidade, tá? São dois pontos que eu quero mencionar aqui com vocês, no capítulo 2 do livro de Efésios, que tem uma mensagem importante, e esta mensagem vem falando para nós, queridos, que a graça de Cristo Jesus, aqui Paulo dá ênfase, a unidade principal da graça de Cristo, nos levando a Deus, nos unindo com o céu, unindo com Cristo e com Deus, e também a sua graça faz com que nós também nos unimos, vivemos em fraternidade uns com os outros. Tá? E aqui a menção feita por Paulo é que na graça de Cristo Jesus, queridos, não existe separações entre judeus e gentios, ou seja, entre homem e mulher, entre escravo e livre, porque em Cristo todos nós somos um. Então, a graça de Cristo Jesus, queridos, nos deu este privilégio, E aqui, por exemplo, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Então, Jesus, quando nós ainda estávamos mortos no pecado, por que mortos no pecado? Porque estávamos condenados pelo pecado, tá? Então, por nós mesmos não tínhamos o que fazermos, nós estávamos condenados, nascemos, e vivíamos um período de tempo sobre esta terra e o resultado final seria a morte eterna, não tinha outra solução para nós. Até que Cristo, então, ele veio, entregou a sua vida para nos salvar da morte eterna. É por isso que nós estávamos mortos no pecado, Paulo está dizendo, tá? Então, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, tá? Então, aqui nós podemos entender, queridos, que uma vez que rejeitamos o precioso sacrifício de Jesus, quando ele deu a sua vida, entregou para nos salvar, para nos livrar, nos libertar da condenação, e nós, ao conhecermos, rejeitamos, então, desta maneira, permanecemos mortos na condenação do pecado. Tá? Mas quando nós aceitamos o precioso sacrifício que Cristo Jesus expiou na cruz por mim e por você, então, queridos, o sangue precioso de Jesus nos lava dos nossos pecados, ele nos liberta da condenação dos nossos pecados, nosso inscrito de pecados anteriores, e então nós passamos a viver uma nova história, um novo começo, uma nova vida, tá? E o sacrifício de Jesus
nos une a Deus e também nos une uns com os outros. Aí, queridos, eu olho para o meu irmão e vejo como um filho de Deus. Eu olho para a minha irmã e vejo como uma filha de Deus. Então, logo, tá? Unidos em Cristo Jesus, nós nos tornamos um único povo. É por isso que Paulo está dizendo que não há aqui uma diferenciação entre judeu e gentil. Paulo está dizendo que para o judeu, tá? Ele olhava para si e considerava como o único povo de Deus, os únicos que tinham direito à remissão, à salvação. Os demais estavam perdidos. Se você não era um judeu ou um convertido ao judaísmo, então você estava perdido. Mas em Cristo Jesus não é assim, tá? Porque Jesus salvou a todas as pessoas, todas as nações, de todos os lugares, ok? Aí ele continua dizendo, eu leio aqui o verso 8, diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, ou não vem de vocês, é um dom de Deus. Então nós somos salvos unicamente pela graça de Cristo Jesus. Nós aqui no Brasil, tá? Quem é de outra nação, de um outro país, tá? Conhecendo a Jesus é salvo pela graça. E isso não vem de mim, não vem de você, não vem de dentro de nós, vem de Cristo Jesus. É pela sua graça, tá, que nós somos salvos, tá? Eu quero mencionar aqui, queridos, alguns pontos importantes da nossa lição. Por exemplo, Deus nos convida, Deus nos deu vida com Cristo. A ressurreição de Cristo é nossa. Então, veja só, quando Cristo morre, naquela sexta-feira à tarde, é sepultado, passa o sábado no sepulcro em descanso, e no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, pela manhã ele ressuscita, é a garantia da minha ressurreição, a garantia da sua ressurreição. Tá? Então, todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, porque Cristo venceu a morte pela sua ressurreição. Tá? Outro ponto importante. Ele também nos exaltou, né? Ao ele assentar, ao ele retornar para o céu, a sua ascensão é nossa. Então, Cristo Jesus, na manhã de domingo, quando ele ressuscita, tá? Ele passa aqui 40 dias ainda com os seus discípulos, e na sequência ele ascende ao céu, ele vai para o céu. No capítulo 2, né? De Atos ali mostra para nós que Jesus, né, ele ascende aos céus, os discípulos estão ali reunidos, conversando com Jesus, e de repente ele começa a subir. Então, Cristo Jesus, ele está no céu, neste momento. Ele é o nosso intercessor. Então, essa é a certeza para nós, certeza para mim, a certeza para você, que o retorno de Cristo, a aceitação, a glorificação de Cristo, queridos, garante para mim e para você o privilégio, o nosso passaporte também de podermos, com Cristo Jesus, irmos para o céu quando ele voltar. Ok? Um outro ponto que eu quero mencionar com vocês, que no céu, ele nos fez assentar com Cristo. Tá? Então, a coroação de Cristo é a nossa. Então, Jesus, ao chegar ao céu, na sua ascensão, ele se tornou o meu sumo sacerdote. Tá? O meu intermediador, o seu sumo sacerdote, o seu intermediador. E a coroação de Cristo Jesus, queridos, é a certeza absoluta de que em Cristo Jesus nós seremos coroados para sermos vitoriosos eternamente com Deus e vivermos com Ele para todo sempre. Então veja que beleza, que coisa maravilhosa, que lição extraordinária, não é verdade? Muito bem. Nós temos em Efésios capítulo 2, versos de 1 a 10, ali nós temos uma mensagem, queridos, que nos ensina que devemos vivermos unidos a Jesus, unidos com o céu,
unidos com Deus, uma vida de acordo com a vontade de Deus, uma vida de oração, uma vida de obediência à palavra de Deus, tá? Como também no capítulo 2, verso de 11 ao verso 22, nós aprendemos, queridos, que nós devemos viver unidos uns com os outros, como parte da família, da igreja de Deus. Tá? Então, o Evangelho de Cristo Jesus, através, queridos, da graça de Cristo, nos une com Deus e também uns com os outros, com os nossos irmãos. Então, desta maneira, nós não podemos viver em conflito uns com os outros, em briga uns com os outros, em confusões uns com os outros, sabe? Viver mexericando e falando mal uns dos outros. Por quê? Porque o sangue precioso de Cristo nos redimiu para que nós tenhamos essa unidade com Deus e também uns com os outros. Ok? Muito bem. Disse mais aqui assim, olha, a morte de Jesus tem benefícios verticais, estabelecendo a relação do crente com Deus, e também horizontais, consolidando nosso relacionamento com os outros. Então veja que coisa maravilhosa. A morte de Jesus, tá, nos elevou verticalmente a nossa unidade com o Pai Celestial, através da aceitação da sua oferta de perdão. Nós vivemos em comunhão com Deus e também nos estendeu horizontalmente uns com os outros, em vivermos com um relacionamento, tá, espiritual de irmandade de uns para com os outros. Então, queridos, que realmente esta lição seja uma lição muito abençoada para você, seja uma lição abençoada para mim, que o Espírito de Deus esteja aí guiando a nossa vida exatamente como nós aprendemos aqui na Palavra de Deus, tá? Que nós possamos viver unidos com o Pai Celestial e também unidos em irmandade uns com os outros, tá? Que nós possamos ter aí essa ótica espiritual de conhecimento, tá? E que a nossa vida diária, constantemente, seja uma realidade em conformidade com a graça de Cristo Jesus, que você e eu recebemos, tá? Como, sabe, um presente de Deus para a nossa vida com Deus e vida uns com os outros. Fique com Deus, que Deus te abençoe e até amanhã com a nossa próxima lição, se Deus quiser. Você é o meu convidado para estar nesta sala para o estudo de mais uma lição. Até lá.